E o som é bom, não é preciso amplificação. Eu creio que sim, mas se quiser falar do microfone, é melhor, mas apenas por causa do vídeo. Porque sou melhor o vídeo. Portanto, somos poucos, somos quase sempre os mesmos, mas a verdade é que as duas conferências que hoje fazemos encerram o primeiro ciclo que temos estado a fazer este ano das conferências do centenário da SPAI. Temos feito quase todos os meses e são um dos elementos das nossas comemorações, porque, para além dessas conferências, colaboramos com o CITSEM num colóquio chamado Modos de Fazer, que se realizou na Faculdade de Letras em outubro e que teve bastante impacto, e esperamos que tenha muito mais quando for publicado a respeito do Facebook. E, por outro lado, também se realizou, agora, e está exposta ao público, no Átrio da FLUC, que foi inaugurada na segunda-feira passada, dia 19, a exposição do centenário alusiva à história da Associação. Também estou satisfeito, em primeiro lugar, por estar aqui na Fundação Engenheiro de Almeida, porque desde há muitos anos que vim ao Porto, vim em 75, em janeiro de 75, pessoalmente, falo aqui pessoal, mas depois também como membro aqui da SPAI, a Fundação Engenheiro de Almeida nos deu apoio durante muito tempo. Este ano, por razões logísticas, tivemos que recorrer a outras salas, mas foi finalmente possível fazer hoje estas duas conferências aqui. A primeira é de uma pessoa que suponho dispensa apresentações, o professor Álvaro Domingos, não é? Um grande artista. Como? Um grande artista. Mas não tem aqui nenhum instrumento. Guitarra, piano. Piano de cabo. Pois é. Sempre pode recorrer. Mas, quer dizer, todos nós conhecemos bem, não só a pessoa, como o seu trabalho. E para nós é uma honra tê-lo aqui. Muito gostaríamos que fosse também, ter este sócio da SPAI. Mas, pronto, se algum dia sabe, se tiver gosto nisso. Se não, arranjamos uma maneira de se aceitar, que é arranjar a forma de me transformar, caso queira, em sócio honorário. Mas tinha que deixar de ser geógrafo, não é? Não. O único aspecto negativo é que os sócios honorários não pagam cotas. E nós só vivemos as cotas dos sócios, somos pobres. Vamos tratar disso. Obrigado. Professor, é obrigadíssimo pela sua presença. Não precisa de apresentação, escuso estar aqui com mais probabilidade. Depois a seguir vai falar, escuso também já de estar depois com mais probabilidade. Na segunda parte da sessão, o meu amigo Manuel João Linhosa, que já conheço e convivo desde que vim ao Porto, em 75, e que logo nos primeiros tempos, com o EC desse lado intermediário, que foi o EC que introduziu aqui no Porto, digamos assim, e muitos amigos, fomos ali ao Alto do Minho fazer um trabalho de colaboração, que depois passámos ao outro colega, na área da pré-história, do política, etc. Lembras-te disso? Portanto, é uma pessoa que é muito assídua também aqui na SPAI e que nos tem dado sempre o seu contributo, quanto mais não seja através das intervenções que faz nas sessões e, para além disso, a própria filha dele, a Ana Brunhosa, também é sócia e também já se dedica ao paleolítico e é bastante conhecida, não é? Já começa a ser uma personalidade dessa área de estudos. De forma que, sem mais palavras, professora Álvaro Domingos, nós queremos escutá-lo na sua volta a Portugal, suponho não ter nada a ver com o ciclismo, mas sim com o tema do seu último livro. Sim. Verdade? É um livro muito interessante que nós temos, que admiramos muito. Muito obrigado. Bom, então, sem grandes formalidades, porque estamos entre amigos, foi também com muito gosto que eu aceitei este convite. Tenho um bocado de receio de escolher qual a versão da apresentação do livro que faça, porque digo-vos que me têm acontecido coisas bastante inesperadas. Isto é, as pessoas normalmente têm a ideia de que a volta a Portugal é uma espécie de, não sei, de coisa panfletária que denuncia determinadas situações. Domina em Portugal um certo sentimento nostálgico de que o país era lindo, não é? E que tinha determinados traços identitários bastante fixos e que as mudanças são muito, vamos dizer, invadidas. Eu acho que não é para aqui. Acho que não é para aqui. Não é para aqui. E então as mudanças foram
foram muito rápidas, não é? Há alguém que diz que Portugal que é pós-moderno sem ter sido moderno. E então há uma confusão enorme sobre o que é o país, como é que se pode construir um discurso em volta dele e que coisas é que se podem dizer acerca da fotografia, porque voltar a Portugal é também um trabalho de fotografia, ou pretende ser. Eu comecei nesta vida, antes era um académico como muitos, portanto o meu trabalho era dar aulas e fazer investigação académica. Comecei nesta vida quando publiquei A Rua da Estrada, que é um livro de 2009, salvo erro. E A Rua da Estrada foi assim uma coisa que eu tive necessidade de fazer porque o mundo académico estava a ficar muito abafado. Isto é, a maneira como se... Eu estava numa faculdade, estou da Faculdade de Arquitetura, a maneira como se constrói o olhar sobre a urbanidade em Portugal está praticamente restringido à cidade velha e a esta moda dos patrimónios e dos centros históricos e tal. E toda a outra urbanidade, praticamente, ou não tem discurso, ou é considerada desorganizada, feia, caótica, não planeada, todas essas coisas. Eu acho isto um bocado paradoxal, porque a outra urbanidade é que são os 99% da urbanidade e os tais centros históricos que se estão a converter em Disneylândias pouco nos dizem sobre o que é hoje o processo de urbanização. E então, nessa altura, eu queria escrever um livro que toda a gente lesse, não é? Que não fosse nada, não tivesse nada a ver com a investigação académica, que fosse uma coisa muito resultante, é quase emotiva, não é? Dá para esse país fora, as estradas nacionais estão intensamente edificadas, e ir contando pequenas histórias, usando a fotografia como muleta, ir contando pequenas histórias sobre um modo de urbanização que é muito comum. A estrada e o que nela vai, a rede elétrica, normalmente, as telecomunicações, a água, o saneamento, etc., acaba por ser um suporte infraestrutural que possibilita que o que quer que seja funcione nos edifícios. Seja uma residência normal, seja uma grande fábrica. E essa relação entre edificado e infraestrutura é que é a base do ADN urbano. Isso que nós chamamos de urbanidade, até se reportarmos, não é, a tempos pré-históricos, é essa relação mais clara que nós percebemos. Claro que depois há a Civitas e a Polis e outras formas menos morfológicas de perceber a condição urbana. E pronto, mas esse foi um desafio. Andando a fazer a Rua da Estrada, e porque nós vimos da dicotomia cidade-campo, rural-urbano, quase que era natural fazer qualquer coisa sobre o que é também esta nostalgia da perda do mundo rural. E então isso deu outro livro, uns anos a seguir, em 2012, que se chama Vida no Campo. Vida no Campo trata da nostalgia da perda do mundo rural em Portugal, que é também um tema bastante complicado e quase freudiano, porque essa ruralidade tradicional correspondeu durante séculos a condições de vida miseráveis. E quando se dá a realidade da imigração, no final dos anos 50 e sobretudo nos anos 60, e depois continuou, as pessoas fugiam da miséria, não é? Eu sou de Melgaço, sei muito bem do que é que falo e das condições de vida, portanto não percebo que nostalgia é que há, seja dos camponeses alentejanos explorados, seja de qualquer exemplo que haja na diversidade daquilo que era o campesinato em Portugal. Mas não sei, talvez porque as pessoas não percebam muito bem o futuro, as coisas hoje são muito rápidas, dificilmente se entendem e é fácil cair numa nostalgia, numa ideia de que vai buscar uma espécie de uma utopia retrospectiva, não é? Que vai buscar ao passado uma espécie de ideal tipo de vida, e isso seria o campo. E, portanto, a vida no campo é um bocado um trabalho sobre isso. Fazendo a vida no campo, dei-me conta, e isto já é o geógrafo, dei-me conta que eu gostava de arrumar algumas daquelas imagens por região. Isto é, há coisas que, pertencendo a processos que são semelhantes, são muito próprios do Algarve, ou são muito próprios da Madeira, ou são muito próprios de Trás-os-Montes.
Mas o livro já é quase com 200 páginas e era impossível fazer tal coisa. Mas é aí que nasce a volta a Portugal. A ideia da volta a Portugal era olhar para publicações como os Guias de Portugal, da Gulbenkian, e fazer uma espécie de anti-guia turístico. E pegar então em imagens. Eu escrevo muito pouco neste livro, faço apenas umas introduções a estas visões regionais. O resto é um jogo. Eu tenho umas 280 e picos fotografias, muitas delas que são minhas fotografias de estimação, portanto, aquelas que tinham que ir para o livro, mas eu não sabia muito bem para que é que elas iam para o livro, que texto é que eu ia pôr. E decidi então fazer este jogo, chamado Livro Sem Autor, de colar às fotografias textos todos. E há textos que são antigos, como no século XVI, até publicidade dos jornais. Há poesia, há literatura, há uma enorme diversidade de textos. Claro que esse casamento entre a fotografia e o texto não é casuístico, obviamente. Foi uma coisa que me deu a pensar, que era pôr-me na pele dos leitores e tentar adivinhar esta junção desta fotografia com este texto dará que pensar sobre o quê? Era isso que me interessava. Porque o texto não é propriamente uma descrição da fotografia, nem a fotografia é um documento, é uma imagem que o documento está no texto. Eles vão em paralelo, mas podem constituir discursos distintos. E depois o livro também é muito radical, pretendendo não ter uma sequência. O leitor pode começar onde quiser, pode abrir onde quiser e depois construir o seu próprio percurso e à medida que vai pensando, se gostar, obviamente, e à medida que vai pensando sobre aquilo e refletindo, fica-se com a ideia do que são alguns traços da chamada Portugalidade. Não escritos à maneira de muitos estimados pensadores e ensaístas que nós temos e que gostam de fazer a psicologia da Portugalidade, mas não pretendo fazer isso, nem acho que isso exista. Acho que isso que é um jogo da alta cultura erudita, um jogo quase literário, mas que o senso comum que não tem essa ideia. Na vida todos os dias, simplesmente a gente leva a vida como pode e luta pelas coisas, as referências são muito diferentes, o país é muito diferente, não é? O país sempre foi assim, desde que o Orlando escreveu Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, que existe uma síntese bastante clara sobre a condição geográfica de Portugal, aqueles contrastes imensos, não é? De nós termos no sul, na margem esquerda do Guadiana, o clima mais árido da Europa e termos no Jerez o mais úmido, por exemplo. Portanto, é um mosaico de situações muito variadas e depois, seja no tempo longo, seja no tempo presente, as misturas culturais são mais que muitas, não é? Porque passaram por aqui, enfim, celtas, árabes, romanos, tudo e quanto, e vikings, sei lá. E depois os daqui também passaram na vida a andar por esse mundo. E, portanto, desta dupla mistura, com certeza que não resultaria nada homogéneo. E, portanto, é da diversidade que se trata. E, sendo ela tão diversa, é muito difícil colar uma única ideia. A não ser aqueles lugares comuns que habitualmente se dizem sobre o país. Portanto, a primeira parte do livro, se podemos chamar assim, é quase que uma visita obrigatória daquele país que está ali representado num mapa do Amorim Girão e que fazia parte da propaganda do SNI, do SNI salazarista, que queria passar a imagem que Portugal, para além dos heróis e das navegações e das conquistas, que era um país de um povo camponês, pobre, sim, mas simples e respeitante a Deus e à autoridade, que andavam descalços, coitados, mas eram muito felizes, não eram nada. E então esta geografia onírica
facto, anula completamente Portugal urbano. As cidades não aparecem. Salazar tinha aquela ideia de que o fermento que amplifica as cidades era a indústria, e a indústria traz operários, e os operários trazem comunistas, e portanto havia a lei do condicionamento industrial e toda essa forma arcaica de pensar. De maneira que Portugal era representado assim, não é? Começa cá abaixo, no Algarve, e a lenda das amendoeiras em flor, ainda não tinha vindo ainda à moda das praias, não é? Portanto, esta imagem agora é completamente anacrónica, ninguém a percebe. Depois o Alentejo eram as ceifeiras, a ceifar e a cantar, e depois lá em cima o guardador de porcos e o campino, enfim, todo aquele folclore que servia para tudo. Servia para as exposições, servia para os ranchos folclóricos, servia para os livros da escola primária, servia para tudo. Esta ideologia retoma muito a figuração do camponês e do mundo rural existente no imaginário romântico. Não é? O Almeida Garra é, no fim de contas, é ele responsável pela entrada do campino na alta cultura e, claramente, não vou explicar isto a esta pouquíssima plateia, a gente sabe por onde é que entrou e de que maneira entrou a ideia do povo na cultura erudita. Quando entrou e ficou. Eu ainda fico espantado hoje em dia, percorrendo a internet e vendo que discursos e imagens, por exemplo, se usam nas coisas de propaganda turística, nos sítios oficiais dos municípios, no turismo rural. É sempre aquela mesma coisa que teima em não perceber ou não querer passar cá para fora o país que existe e em repisar estas ideias. Andando para a frente, aqui vou mesmo andar para a frente. Portanto, o meu ciclista que está na capa é um ciclista que está... Há muitos ciclistas nas rotundas em Portugal. Este está ali próximo de Valongo e eu quis que a volta a Portugal tivesse qualquer coisa a ver com a volta a Portugal em bicicleta e, portanto, era apenas um trajeto imaginário entre muitas formas de organizar o trajeto. E, portanto, nunca seria uma coisa como são os guias de Portugal, muito certinha, nunca seria uma geografia regional, nunca seria uma monografia sobre esta região, aquela e a outra. Era uma coisa completamente diferente e distinta do tal legado que vinha do passado e que construiu imagens, essas tais imagens que teimam em permanecer. Portanto, toda a gente sabe deste mundo, a existência deste mundo, que em ano passado ressuscitou, não é? Um dos canais da televisão também fez um concurso, não era a aldeia mais portuguesa de Portugal, mas era uma coisa assim do género. E, portanto, é impressionante como é que estas coisas voltam outra vez, mas é curioso pensar que, tal como não há um interesse por perceber o que é o processo de urbanização e, portanto, a verdadeira cidade é o centro histórico, o mesmo se passa com a desruralização. Quer dizer, em vez de se ter uma análise mais aprofundada sobre como é que o processo de desruralização funcionou, porque foi muito rápido e radical, substitui-se isso pela aldeia típica. E, portanto, a aldeia típica e o centro histórico não são mais do que as representações simplificadas e macaqueadas daquilo que era, no passado, a dicotomia cidade-campo. E, portanto, há muito de ficcional nos discursos e era esse material que eu queria trabalhar. Estas são as tais imagens dos livros da escola primária, não é? Que fizeram gerações e que invariavelmente repisavam aquela ideia do camponês pobre e feliz, de uma certa... Pronto, todas aquelas imagens da autenticidade, da importância da tradição, dos valores, da religiosidade, do respeito pela família, pela comunidade, toda essa imagem que vinha do mundo camponês. E então, aquilo que eu tinha que encarar de frente era perceber se
a questão da identidade nos serve para alguma coisa. E se há um discurso que seja mais ou menos claro e que seja socialmente muito partilhado sobre o que é a identidade portuguesa, sem que isso seja falar do pastel de nata, ou falar do Ronaldo, ou falar, enfim, daquelas coisas que de vez em quando nos dá jeito de falar, toda a gente conhece, mas não corresponde propriamente àquilo que era a ideia de identidade, tal como foi construída no século XIX em torno da ideia do Estado-nação, que teria uma grande narrativa histórica, que teria uma geografia, uma cultura, uma língua, umas formas de paisagem. Portanto, era, digamos que, uma armação bastante complexa de discurso e de imagens e bastante blindada, não é? Bastante resistente a eventuais mudanças que sobre ela se pudessem fazer. Hoje em dia, que vivemos os tempos da chamada globalização, dito por outras palavras, hiperventilados, com informação que chega de todo lado e por todas as maneiras, desde a internet à televisão, à própria circulação, quer dos estrangeiros em Portugal, quer dos portugueses a algures, a predominância de determinados referentes culturais, muito dos Estados Unidos, e desde há muito tempo, mas também agora com outras origens, nomeadamente do Oriente, da China. E então eu vejo a coisa mais ou menos assim. Gosto que as fotografias não sejam tomadas como documentos. Elas, de facto, todas as fotografias são documentos, se não estiverem manipuladas, mas gosto mais que elas sejam metáforas. E a metáfora é fácil. É o galo de Barcelos, desde há muito tempo considerado um ícone nacional, desde que a senhora do António Ferro se lembrou de oferecer galos de Barcelos na Exposição Internacional de Paris, ou que a Joana Vasconcelos tivesse renovado a imagem do galo com a sua obra daquele galo todo eletrónico sofisticado. E depois tudo o resto, com reminiscências da cultura clássica, da estatuária, dos muros de pedra toscos, da cultura popular, etc. Para mim, isto é o que caracteriza os tempos de hoje. Uma certa vertigem de símbolos e uma certa instabilidade e de quando em quando, súbitas combinações de coisas que nós reconhecemos como sendo muito próprias da dita Portugalidade, com outras que são as tais que entram pela janela e pela porta e pelo computador e pela televisão, que nós vamos misturando. E que certas formas de expressão artística e cultural, por exemplo, exemplificam muito bem. Quando se diz que há alguns um festival que se chama Músicas do Mundo. E a gente vê que Músicas do Mundo tanto tem referências na música dita popular ou na música vernacular, como de repente é uma junção, um hibridismo de, sei lá, de rock com tango, por exemplo, ou de fado com outra coisa qualquer. E então penso que a cultura, que os referentes culturais hoje, que se constroem mesmo assim. É verdade que nunca a massificação foi tão massificada como hoje. Veja-se como é que circulam coisas como, sei lá, os jeans, ou as pizzas, ou as séries da Fox e do AXN, as novelas brasileiras, o que for. Porque há, pelo menos esta é a minha interpretação, porque há uma ideia de que essa globalização nos pode tornar planos, não é? Todos iguais. Houve uma contra-reação que é o escavar nas raízes. Dizer sim, nós ao mesmo tempo queremos ser cosmopolitas e termos contacto e reconhecermos esses sinais, essas culturas, mas também temos aqui as nossas coisas. E, portanto, há uma curiosidade que em algumas partes do país é quase doentia. Vejam, por exemplo, a lista das coisas que estão para candidatar a Património da Humanidade, ou o zelo que muitas juntas de freguesias têm até em preservar os fontanários do Estado Novo. Já não é só as capelas e as igrejas e os cruzeiros e as alminhas, agora já estamos a ir a outras coisas mais miúdas. Começou nos moinhos, nas azenhas, nos muros. Os Arcos do Alvez agora quer classificar uma zona de socalcos. Bom, seja o que for.
É muito comum nós irmos a qualquer município e encontrarmos essa ânsia de construir qualquer coisa, reatar vincular, sermos vinculados a qualquer lembrança, seja ela qual for. Não interessa se é uma coisa de há 500 anos ou se é uma coisa de há 30 anos. O que interessa é que aquilo vai ser usado na produção de discurso e na produção de imagens para criar uma alteridade, para dizer assim, nós somos desta maneira, e depois esse discurso e essas imagens e esse regime de visibilidade vai se impondo e vai circulando com muita facilidade e alimenta grandes iniciativas de festivais e de culturas, sobretudo durante o verão, alimenta muito as redes sociais e vai-se reproduzindo, vai-se legitimando. Era uma coisa que me chamava sempre a atenção quando tirava as fotografias, tentando encontrar tudo aquilo que era diferente da trilogia que vem do salazarismo, que é o fado, aqui em duas versões diferentes. Este encontrei há menos de 2 meses. É uma empena, alguns no Alentejo, com a Amália, pintada com a Amália. Portanto, o fado aconteceu-lhe que saiu daquele nicho onde ele estava como género musical português. Ele é sobretudo lisboeta, como se sabe. Mas pronto, tudo que é lisboeta é português. O contrário não é bem verdade. Mas, entretanto, foi declarado também Património da Humanidade. Portanto, foi acompanhando os tempos da globalização. Não estou a ver. É aqui. Fátima também com as comemorações recentes e a vinda do Papa, também ganhou essa amplificação internacional. E o futebol. E o futebol continua. Não é? Esse provavelmente é resistente a tudo, é o que mais facilmente se internacionaliza. E o facto de Portugal ter organizado o Euro 2004 foi muito importante para propalar essa imagem. Eu gosto especialmente desta imagem, porque, em parte, foi por causa daquele estádio que o Eduardo Souto Moura ganhou o Prémio Pritzker da Arquitetura há 2 anos. O estádio, de facto, é impressionante. Foi muito caro, isso já sabemos. Mas, como obra arquitetónica, é impressionante. Mas o contexto, onde o estádio aparece, obviamente que ele nunca é fotografado assim. Ele é fotografado, normalmente, quem vem de uma via rápida nova, que ia no estádio, ao sistema de autoestradas e vias rápidas que passam por ali em Braga. Esta fotografia é tirada da velha estrada, que fazia a ligação de São Martinho do Dume a Braga. E esta casa, esta é relativamente nova, mas ela foi feita numa sagoma muito velha. Portanto, quero-vos dizer que, para tirar esta fotografia, não foi preciso subir a uma árvore ou usar um drone ou o que é que fosse. Ela aparece. Só que, obviamente, as coisas nunca são o que são, não é? As coisas são vistas, normalmente, antes de nós as vermos no local, nós já as vimos muitas vezes. E, portanto, normalmente, quando vamos ao local, queremos vê-las da mesma maneira que está construída a nossa imagem delas na nossa cabeça. E, portanto, é mais fácil encontrar repetidas as outras imagens que destacam o estádio e a sua arquitetura escultural, do que representar o estádio desta maneira suja, ou seja, com muitas coisas à volta e misturando referências que são de mundos completamente distintos. Desde a altíssima tecnologia do estádio à baixíssima tecnologia das construções, a ideia das máquinas agrícolas. Uma vez um psicólogo explicou-me, e depois eu estudei isso, que há uma patologia comum na psicologia, na psiquiatria, que se chama dissonância cognitiva, e que ocorre quando uma pessoa é confrontada, por exemplo, com sentimentos opostos noutra pessoa. Ou então, outra pessoa ou uma situação qualquer que se esperava um determinado comportamento, não reage assim, reage de outra maneira.
E se a pessoa não consegue ultrapassar essa conflitualidade, vai alimentando cada vez mais um mal-estar e uma incapacidade de perceber aquela situação e acha que aquilo que é, como na música, dissonante. Um toca aqui, outro toca acolá e não harmonizam, não é? E então isto pode dar origem a patologias muito, muito complicadas. A partir daí, quando alguém me teorizou isto, eu cheguei à conclusão que muitas vezes fotografava exatamente isso, sem saber muito bem. Eu só andava à procura de uma imagem menos familiar daquela coisa e andava à procura de retratar o país sem andar à procura de linhagens puras. O género aqui é o campo e só se vêem passarinhos, ovelhas, muros e videiras. Nem sequer quero que apareçam tratores, porque isso já é o campo motorizado, já não quero. E então, em vez de andar à procura de linhagens puras, eu às vezes não ando à procura, as coisas aparecem no fotográfico. A minha máquina é uma eletrónica instantânea, assim deste tamanho. Muitas vezes nem saio do carro e depois já me aconteceu ter ficado impressionado com uma determinada imagem que me aparece, ter tirado a fotografia e depois ter saído para fazer o bonito. Assim, vamos lá procurar uma luz mais bonita e tal, ou um enquadramento, e depois acabo sempre por gostar da primeira fotografia, porque, como não sou fotógrafo, de facto, o que me interessa é captar um determinado sentimento, uma determinada ambiência, que me despertou a atenção quando fiz essa primeira fotografia. O quarto F é o Facebook. Portanto, o fato no futebol e Facebook. Sendo que o Facebook é uma tecnologia como nunca houve. Antes de haver Facebook, eu lembro-me que na minha terra o Facebook era o Cruzeiro. Fim da tarde, não é? E nos domingos depois da missa, o Cruzeiro tem um grande escadório para 4 lados e o Facebook funcionava ali. Ou, por exemplo, quando vim cá para o Porto, ali para Gaia, na Forada, o Facebook era o tanque. Enquanto se lavava, quem estivesse atento ficava ali a saber tudo e mais alguma coisa da vida à mostra das pessoas. Hoje em dia, essa ideia das comunidades situadas, creio que não existe. A população é muito mais plástica e é muito mais instável. E o próprio facto de se chamar amigos às pessoas que se associam no Facebook até é bastante explicativo disso, não é? As relações, de facto, são bastante mais superficiais, mas também atingem universos muito maiores do que aqueles que existiam antes. Obviamente que, dentro dessas relações, as coisas não se tratam com a mesma profundidade e com o mesmo empenhamento. O que é certo é que o milagre da comunicação entre os humanos é uma coisa que nos está constantemente a surpreender. E o Facebook tem esta facilidade de ser uma ferramenta muito prática, não é? Muito fácil de usar, mesmo para uma população envelhecida, no meu caso da portuguesa. Esta é a única montagem que vocês vão ver, porque não há mais montagem. E depois, favorece coisas muito curiosas e contraditórias. Portanto, põe a circular notícias, imagens, modos de pensar, referentes estéticos ou morais, o que se quiser, que são altamente partilhados por muita gente, até às vezes ao nível mundial, como podem alimentar fenómenos de tribalização, de grupos que se reconhecem só em determinadas coisas e, portanto, de repente o seu mundo comunicacional abriu-se ou fechou-se, porque as duas coisas existem, abriu-se no sentido que é composto por muita gente, centenas ou milhares, fechou-se no sentido que é aquela fonte de informação que se usa e não outra. E as outras são consideradas ou sem interesse, ou isto não é nada do que nós pensamos, ou são tolos, ou são assim, ou são assados, não é? E eu também lá no fundo achava que